Bom, nosso grupo vai falar da metodologia da família Cristal. Antes de a gente começar a falar da família Cristal, vamos fazer uma pequena introdução às metodologias ágeis. Bom, as metodologias ágeis elas apareceram em meados de 2001, quando um grupo de vários desenvolvedores de várias empresas perceberam que existia uma necessidade muito grande de criar metodologias para desenvolvimento de sistemas onde ficasse tudo mais facilitado, as entregas, o desenvolvimento e principal problema que eles tinham, que era mudar os requisitos ao longo do desenvolvimento dos sistemas. Até 2001, os principais projetos, a grande maioria dos projetos, eles utilizavam um modelo do tipo cascata, onde cada passo de desenvolvimento do sistema era engessado. A primeira parte de análise, depois a parte de desenvolvimento, testes e entrega. Esse modelo de desenvolvimento criava muito problema para eles, porque ao longo do desenvolvimento alguns requisitos mudavam e as entregas eram muito demoradas. Assim, foi necessário mudar essa forma de trabalho. Bom, a metodologia da família Cristal, ela é focada especialmente em pessoas, na gestão de pessoas. Ela foi criada pelo Alistair Cockburn, foi o idealizador dela, e a época que ele criou essa metodologia, ele trabalhava na IBM, que até um tempo atrás eles utilizavam ainda essa metodologia. Como eu falei antes, a família Cristal ela é focada nas pessoas. Assim, ela foca na habilidade de cada pessoa integrante do time. Os seus princípios são adotados de acordo com a complexidade do projeto. Assim, eles adotam algumas convenções e alguns padrões focados apenas para este projeto. A família Cristal ela é um conjunto de metodologias que ela tem um código genético em comum. Assim, ela pode ser adaptada para cada tipo de projeto. Apesar de ser pouco definida, a família Cristal ela possui pontos específicos, como entregas frequentes, equipe especializada em cada campo de desenvolvimento, possibilidade de integração e sem limitação em qualquer prática de desenvolvimento, ou seja, a comunicação eficaz e bom fluxo de informações para o desenvolvimento. Bom, eu vou falar sobre os processos da metodologia Família Cristal. Os projetos, eles seguem um ciclo de desenvolvimento incremental, onde é deliberada versões do sistema que variam de 1 a 4 meses. Cada organização, eles avaliam seus projetos tendo duas visões, a quantidade de pessoas e as consequências dos seus erros. Como a metodologia Cristal não é algo detalhadamente definido, então varia para cada empresa o tipo de família Cristal que vai ser usado. Para definir a complexidade de um projeto, são usadas cores, onde quanto mais escuro a cor for, mais complexo é o projeto. Quando a gente fala de código genético, a gente fala sobre o modelo de cooperação, modelo cooperativo. A primeira característica desse modelo são que o desenvolvimento de software se trata de uma série de jogos, certo? Então o pessoal tem que entregar uma parte de um software, enquanto ela não entregar, ela não consegue passar de um nível. E se essa parte do software conter erros, ela continua no mesmo nível, até que esses erros não sejam resolvidos, ela não pode passar para o próximo nível. A segunda característica é que são passados dois objetivos. O primeiro é a entrega do software funcional, ou seja, um software que não possua erros, e a segunda é o planejamento da próxima etapa. É feito um brainstorm sobre o que vai ser necessário para que seja feito a próxima etapa. A terceira característica é que cada pessoa da equipe é tratada como um personagem do jogo. Então, os personagens precisam concluir suas missões, ou seja, as partes dos softwares, e enquanto ela não entregar um software funcional, um software sem erro, ela não passa para o próximo nível. Isso faz com que as pessoas pensem no seu trabalho especificamente. Ainda falando sobre o código genético da família Cristal, a gente fala agora sobre as prioridades dessa modelagem. A primeira prioridade da família Cristal é o resultado, a segurança do resultado do projeto. Ou seja, ela preza para que
o resultado final do projeto seja o que foi planejado no início. E para que esse objetivo seja alcançado, são feito o uso do modelo cooperativo, onde a gente precisa concluir uma fase, corrigir os erros que tem num sistema para poder passar para o próximo nível. Isso faz com que a gente evite erros no futuro que poderiam ser corrigidos na hora que forem encontrados. A segunda prioridade é a da eficiência no desenvolvimento. Como a gente precisa concluir a correção de erros para poder passar para uma etapa, isso faz com que a gente tenha menos erros, certo? E a gente precisa que as pessoas estejam interagindo entre si. Isso ajuda na hora de a gente juntar as partes do software que seja mais fácil da gente encaixar elas. A terceira prioridade é as habilidades e convenções. O time, ele precisa aceitar o processo. O que isso significa? Significa que cada pessoa tem a sua atividade, a sua parte do software, porém ela necessita de habilidades de outras pessoas para que se tenha um sistema completo. Então a gente precisa ter essa convenção das habilidades das outras pessoas. Eu tenho uma habilidade, eu preciso de habilidades de outras pessoas que têm habilidade diferente da minha. A principal propriedade da família Cristal são as entregas frequentes. O que seria isso? As entregas de um software funcional e testável, que o cliente vai ter a oportunidade de verificar possíveis erros e manipular aquele software. A segunda propriedade são a propriedade cara a cara. O que significa isso? A comunicação entre os desenvolvedores dessa equipe, que tornaria o trabalho menos burocrático e mais descontraído. A terceira propriedade é o acesso ao especialista. O que seria isso? No momento que o cliente for buscar o software, um especialista do desenvolvimento vai estar junto à reunião, que vai trazer o esclarecimento de como aquele software funciona e a usabilidade dele. E as possíveis interferências que o cliente pode fazer, ele vai estar recebendo. A quarta propriedade é a segurança pessoal. O que significa isso? A segurança pessoal vai ser estabelecida prioritariamente com o pessoal da equipe de desenvolvimento. A equipe de desenvolvimento vai ter a oportunidade de falar sobre o erro do outro sem ser que a equipe tenha se desestruturar para isso acontecer. Assim vai tornar um trabalho mais ágil e funcional no decorrer do processo do software. Os princípios dessa metodologia são que mais feedbacks reduz a necessidade de entregas intermediárias. O que isso significa? Significa que se você tiver um contato frequente com o seu contratante ou o seu usuário, o seu cliente no caso, você elimina a necessidade de entregas formais, de papelada de relatório ou de manual, porque ele vai estar ciente do desenvolvimento do seu processo. Um outro princípio é que metodologias diferentes são usadas em projetos diferentes. Isso implica dizer que os projetos têm tamanhos diferentes e propósitos diferentes. Ou seja, é preciso uma análise diferente e individual para cada tipo de projeto, por isso a metodologia muda. Outro princípio também é que metodologia em excesso é custo. O que isso significa? Em outras palavras, duas coisas podem implicar nisso: o número de pessoas inclusas no projeto e a criticidade do projeto. A criticidade se dá ao número de pessoas incluídas, recursos, ferramentas, etc. Quanto mais longo o projeto, mais difícil ele é, mais crítico o seu nível. E então, as coisas feitas mais simples se tornam menos burocráticas. Os pontos positivos desse método, dessa metodologia, é que entregas frequentes do projeto reduzem o retrabalho e também que reduz as possíveis falhas, porque como o usuário vai ter contato intermediário com o usuário, ele vai estar ciente do desenvolvimento do projeto. E também ele se adequa às metodologias. Como eu falei lá nos princípios, métodos diferentes para processos diferentes. Ou seja, a sua análise individual de cada projeto vai ter uma adaptação diferente para cada projeto. E o ponto negativo dele é que ele não foi desenvolvido para processos longos, ou seja, ele só é para processos pequenos com recursos e ferramentas contábeis.